Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o conteúdo de logaritmo, mais especificamente sobre função logarítmica, certo? Então, quando a gente fala de função, a gente lembra logo de gráfico, e aí falando em gráfico eu uso logo o quê? GeoGebra, tá gente? Então hoje a aula vai ser bem legal, vai ser bem dinâmica. Fiquem comigo até o final e aí você curte o vídeo se você gostar e se inscreve aí no canal para que você não perca os conteúdos que eu posto semanalmente, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Então, galerinha, antes de entrar no conteúdo propriamente dito de função logarítmica, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre função exponencial. Vou deixar aqui no card, certo, também o vídeo sobre função exponencial que já está aqui no canal. Mas eu preciso dar essa revisão para a gente prosseguir. Então, a gente viu já que uma função exponencial é uma função do tipo f de x igual a elevado a x, certo? E que essa função aqui, por exemplo, eu já coloquei aqui, ó, o gráfico dela. Eu tô vendo aqui que é o gráfico de uma função crescente. Então, a gente já viu o seguinte, que o nosso a nossa base, tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. Por quê? Porque se a gente tiver uma base negativa, isso daqui ela não vai ser função. Então, eu preciso que o nosso a, que a nossa base, seja positiva e seja diferente de 1 exatamente para que eu tenha função. Como assim, professora? Para quem não está lembrado, eu vou fazer aqui no cantinho. Suponha que eu tenho uma função, tenho aqui domínio, contradomínio, eu tenho uma função f de x igual a menos 3 elevado a x. O que acontece? Eu vou atribuir valores a x, que é a minha variável independente, que é o meu domínio. Vamos olhar aqui, ó. Ó o meu domínio. Estou observando que são todos os reais, certo? Então, se o domínio são todos os reais, eu posso atribuir qualquer valor de x aí. Então, eu vou atribuir, por exemplo, o valor 1. Então, quando eu atribuo o valor 1, eu vai me gerar, lá no meu contradomínio, um valor menos 3. Porque menos 3 elevado a 1 é menos 3. Mas se eu atribuir aqui o valor 1 meio, aí o que acontece? Quem é f de 1 meio? F de 1 meio vai ser menos 3 elevado a 1 meio, que é a mesma coisa de menos 3 de raiz quadrada, deixa eu ajeitar aqui, de raiz quadrada de menos 3. Lembrando lá das propriedades de potenciação, o que está no Sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o Sol. Só que o que acontece? Isso não pertence ao conjunto dos reais. Então, eu teria aqui um valor de x que não me gera nenhum valor de y. Logo, deixaria de ser função. Por quê? Para ser função, todos os valores de x têm que se ligar a um único valor lá em y, lá no meu contradomínio. Então, por isso que eu coloco aqui a observação que o a tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. No caso específico aqui do meu gráfico, eu tenho que o meu a é maior que 1, porque é quando a minha função ela é crescente. E quando a minha função for decrescente, aí eu posso colocar a observaçãozinha aqui embaixo, ó. Quando ela for decrescente, o meu a ele vai estar entre 0 e 1. Tranquilo? E aí, vamos lá. Por que eu estou lembrando tudo isso? Porque eu quero que vocês fiquem cientes que o domínio dessa função é o conjunto dos reais. Então, a minha função exponencial é uma função f que pega um valor lá no conjunto dos reais, um valor de x lá no conjunto dos reais, e leva num conjunto que é o contradomínio. E aí vamos olhar aqui quem seria o contradomínio. Quando eu falo em contradomínio, eu vou logo lembrar do meu eixo y. E aí eu vou olhar para cá, para o meu eixo y, e eu vou ver que ele não possui valores negativos, ele só possui valores aqui positivos. Por quê? Porque a base aqui do meu expoente ela é sempre positiva. Então, um número positivo elevado a qualquer expoente vai sempre gerar para mim um valor positivo, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, que meu contradomínio vai ser os reais, asterisco, porque ele não assume o zero, positivo. Tranquilo? E aí, bem, sabendo disso, vamos olhar agora função logaritmo versus função exponencial. E por que eu coloquei aqui esse versus? Porque a gente tem que lembrar que essas operações, elas são operações inversas, certo? Então, lembrando que eu tenho aqui, ó, que o log, até por definição,
de B na base A igual a x, se somente se A elevado a x igual a quanto? A B. Então, veja que é o contrário aqui do que acontece na função exponencial. Na função exponencial, eu vou dar o valor do expoente para encontrar o valor o quê? Da potência. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 3 elevado a 4, eu sei que é igual a 81. Então, eu dou aqui meu valor do expoente, que é esse valor daqui, ó, de x, e vou encontrar o valor da minha potência. Na função logarítmica, eu vou fazer exatamente o contrário. Quando eu faço, usando aqui a definição, ó, então 3 elevado a 4 é 81, então significa que log de 81 na base 3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4. Então, aqui na minha função logarítmica, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o valor aqui, que seria da potência, para descobrir o valor do expoente. Então, olha o que acontece. Eu tenho uma função exponencial que eu já sei que é do tipo f de x igual a elevado a x. Já sei que o domínio são os reais, que o contradomínio são os reais asterisco positivo e que ela vai fazer o quê? Ela vai pegar aqui valor do meu expoente, que meu expoente ele pertence aos reais, e vai levar lá no valor da potência. O valor da potência, que no caso vai ser sempre positiva, por quê? Porque a gente já viu que a nossa base ela é maior que zero e é diferente de 1, certo? Então, tanto para a função exponencial quanto para a função logarítmica. Perceba o seguinte, que a base permanece a mesma. Aí o que acontece? A logarítmica ela vai fazer exatamente o caminho ao contrário. Ela vai pegar aqui ó, o valor da potência e vai levar lá no expoente. E essa potência vai ser um número sempre o quê? Vai ser um número sempre positivo, que é exatamente o que a gente coloca aqui na definição, que A e B tem que ser maior que zero e o A diferente de 1. O A maior que zero e diferente de 1, a gente já sabe que vem da onde? Vem aqui da definição da nossa função exponencial, certo? E por que o b tem que ser maior que zero, professor? O meu logaritmando ele tem que ser maior que zero. Porque veja que o logaritmando é o resultado do quê? Da minha potência. Então, eu tenho aqui uma base positiva elevada a qualquer expoente vai me dar um número positivo. Então, essa minha potência, ó, como eu já coloquei aqui, é um número positivo, que foi também lá o que a gente observou no gráfico. Então, eu vou pegar uma potência agora e vou levar para descobrir o meu expoente. Então, eu vou ter agora uma função f de x, que vai ser do tipo log de x na base A, certo? E aí a gente sabe que na função inversa, que também já tem vídeo aí do canal, o que é que a gente faz? O que é x vira y, o que é y vira x. Ou seja, o que é domínio vira contradomínio, o que é contradomínio vira domínio. Então, quem é o domínio da minha função f? Então, a minha função f de x igual a log de x na base A é uma função f que leva valores aqui positivos, que sai do conjunto dos reais asterisco positivo para o conjunto dos reais. Beleza? E aí, bem, falando agora, entendendo isso, a gente vai fazer um exemplo aqui de construção de gráfico. Então, eu vou começar construindo o gráfico da função exponencial, para a partir dele a gente construir o gráfico da nossa função logaritmo e ver como é que ele se comporta, tá bom? E aí, bem, tenho aqui essa função exponencial, que já foi feita aqui no canal, vou atribuir aqui valores a x, então, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou calcular aqui os valores de y, então, ó, 2, quando x for menos 2, então 2 elevado a menos 2, vou fazer aqui só o primeiro pequenininho, tá? 2 elevado a menos 2, esse menos vai inverter minha fração, certo? Minha base, então vai ficar 1 meio elevado a 2, que é 1 quarto. E aí eu vou ter aqui meu par ordenado, que é menos 2 e 1 quarto. Aí quando x for menos 1, 2 elevado a menos 1 é 1 meio. Então, eu tenho o par ordenado menos 1 e 1 meio. 2 elevado a 0 é 1. Então, eu vou ficar aqui com o par ordenado 0, 1. Quando o meu x for 1, então 2 elevado a 1 é 2. Tem um par ordenado aqui 1, 2.
E quando o meu x for 2, meu y aqui vai ser 4, porque 2 elevado a 2 é 4. E eu tenho para ordenado 2, 4. Quando eu tenho a minha função inversa, eu já sei que eu troco aqui o x pelo y, né? Então, o que é y aqui, ó, na minha função exponencial, vai virar meu x na função logarítmica. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. E vou calcular agora o que seriam os valores referentes a y, que eu já sei que seria o quê? Os valores de x aqui da minha função. Mas eu vou fazer a continha aqui rapidona, só para que ninguém fique com dúvida, certo? Então, eu tenho aqui, ó, y igual a log de x, que é meu x aqui, ó, é 1/4 na base 2. Então, quando eu escrevo isso, eu estou perguntando, 2 elevado a quanto vai ser 1/4? Então, só para ficar igual como a musiquinha que eu cantei, igual a definição, eu vou botar o y aqui no segundo membro. Então, 2 elevado a y é igual a 1/4, ou seja, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 2. Então, y aí vai ser igual a menos 2. E aí, vamos lá colocar aqui, ó. Que foi o que aconteceu, ó. Quando o x aqui é menos 2, na minha função inversa, ele vira y. Então, aqui vai ficar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O que foi que eu fiz de novo aqui? Vamos repetir. Eu peguei aqui, ó, o que era x, vou botar aqui de vermelho. O que era x aqui, ó, na minha função exponencial, agora é y, na minha função inversa, né, que é a função logaritmo. E o que era aqui, ó, vou colocar de amarelo, o que era y, na minha função exponencial, virou o quê? Virou aqui, ó, meu x na função logarítmica, que é a função inversa. Então, veja que os pares ordenados aqui, eles vão ficar agora ao contrário, né? Então, o ponto que era menos 2, 1/4, agora vai ser 1/4 e menos 2. Aqui vai ficar 1/2 e menos 1. Aqui vai ficar 1, 0. Agora, 2, 1. E agora, 4, 2. Então, ó, observem bem, ó. Esse aqui, ó, o ponto 0, 1, ele cruzava o quê? O eixo y. Quando o x era 0, o y era 1. Agora, eu tenho o ponto 1, 0, que vai cruzar o quê? Vai cruzar meu eixo x. Então, quando o x for 1, o y vai ser 0. E aí, vamos ver isso agora através do GeoGebra, tá certo? Então, eu vou ter aqui para vocês no GeoGebra o gráfico da minha função, vou ajeitar aqui. O gráfico da função, por exemplo, a função exponencial 2 elevado a x, ou a função logarítmica aqui, que é log de x na base 2. Então, veja que como eles são inversos, os gráficos são simétricos em relação à minha bissetriz dos quadrantes ímpares, que aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Então, aqui, ó, eu tenho o ponto 1, 0, ó, que eu chamei lá a atenção para vocês. Aqui eu tenho o meu ponto 0, 1. Então, esse gráfico aqui, ó, da minha exponencial, ele chegava bem pertinho lá do eixo x, mas não chegava a tocar o eixo x. Aqui já vai ser ao contrário, ele vai chegar bem pertinho do meu eixo y, ó. Ele chega bem pertinho do eixo y, mas não chega a tocar o eixo y, tá certo? E o que é que a gente viu mais em função exponencial? A gente viu que quando a gente aumenta a nossa base, a nossa função ela cresce mais rápido, então ela vai se aproximar mais do eixo y. E aí, no caso da logaritmo, ela vai fazer o contrário. Ela vai se aproximar cada vez mais do eixo x, ó. Então, quanto maior aqui for minha base, ó, mais deitadinha ela vai ficar. Então, quando eu for diminuindo minha base, ela vai ficando aqui mais em pezinha, até que eu tenho aqui um valor agora entre 0 e 1. Aí minha função ela começa a ser o quê? Ela começa a ser decrescente. Então, a minha função exponencial decresce, a logarítmica também decresce, certo? Então, uma função, ela é decrescente, então a inversa é decrescente. Se ela for crescente, a inversa também é crescente. Então, a função e a inversa crescem, a função e a inversa decrescem juntamente, tá certo?
Então, ó, vejam que eu tenho aqui o nosso eixo de simetria, eles vão se cruzar, mas eu tenho aqui a minha função exponencial decrescendo, tenho minha função logarítmica também decrescendo. E aí, se o meu A for negativo, deixa de ter função, como eu já comentei. E aí eu voltei aqui, ó, e aí volto aqui para a minha função, tá certo? E aí eu vou deixar também isso aqui disponível para vocês na descrição do vídeo para que vocês possam ficar brincando com a minha função logarítmica e a função exponencial, tá certo? E aí beleza, né, gente? Vamos aqui voltar agora para a nossa aula. E aí, sabendo tudo agora que acontece na minha função exponencial e na minha função logarítmica, eu vou agora treinar, certo? Então, vou fazer agora 2 exercícios que eu separei aqui para vocês. Então, eu tenho o primeiro exercício, que seria: determine o domínio da função f de x igual a log de x menos 2, log de raiz de x mais 1 na base x menos 2. E aí, o que é que a gente já sabe? Eu sei aqui, ó, que log de b na base a, né, usando definição, é igual a x se somente se a elevado a x igual a b. Eu sei também que a e b tem que ser maior que 0 e a tem que ser diferente de 1. Então, quando eu for estudar o domínio da minha função, ou seja, os valores que x pode assumir, eu vou ter que olhar aqui para essas condições. Então, quem é meu a? O a é aqui, ó, é meu x menos 2, é a minha base. Então, eu sei que x menos 2 tem que ser maior que 0, ou seja, x tem que ser maior que 2. E também sei que x menos 2 tem que ser diferente de 1, ou seja, x tem que ser diferente de 3. O que foi que eu fiz? Esse 2 que estava subtraindo é como se fosse para o outro lado somando. Ok, mas é só isso de restrição que eu tenho? Não, eu tenho que o b também tem que ser positivo. E olha quem é meu b. É raiz quadrada de x mais 1. Como eu estou na raiz quadrada, eu preciso que o que esteja aqui dentro da raiz quadrada também seja positivo. Então, eu preciso que x mais 1 seja maior que 0. Ou seja, x tem que ser maior que menos 1. E aí, o que é que eu faço agora para descobrir o domínio? Qual é a restrição aí que eu vou seguir? Eu vou colocar aqui para vocês, certo? As restrições que a gente tem e o nosso domínio qual vai ser. Então, eu tenho aqui, vou colocar no primeiro intervalo, eu tenho aqui a restrição, certo? Eu tenho a restrição que x tem que ser maior que 2. Então, bolinha aberta aqui, ó, no 2. E tem que ser diferente de 3. Então, também, ó, bolinha aberta aqui no 3. Então, x maior que 2 diferente de 3 seria esse intervalo aqui. Então, ok, ok. Quem seria a minha terceira restrição? X tem que ser maior que menos 1. Então, maior que menos 1. Então, seria isso aqui, ó. É, todos esses valores. Só que quem é o domínio da minha função? No caso, vai ser a interseção entre os dois intervalos. Por quê? O valor de x tem que satisfazer a primeira e a segunda condição. Então, o meu domínio vai ser aqui, ó, o abertinho no 2, o intervalo que é abertinho no 2 e abertinho aqui no 3. Então, vão ser os valores maiores que 2 e diferentes de 3, porque é o que vai satisfazer as minhas duas restrições. Tranquilo? E agora vamos para um exercíciozinho aqui um pouco contextualizado, certo? Falando de dinheiro, porque eu gosto de dinheiro. E aí, bora lá. Então, suponha que o preço de um automóvel tenha uma desvalorização. Então, ó, desvalorização, certo? Tá perdendo valor. Uma desvalorização média de 19% ao ano. É a taxa de desvalorização sobre o preço do ano anterior. Então, se é sempre sobre o preço do ano anterior, a gente vai lembrar logo o quê? No caso, é bem parecido com juros compostos, só que aqui no caso é desconto. Se C0 representa o preço inicial e C de T o preço após T anos, determine primeiro a expressão para C de T. Então, como eu já disse a vocês, é bem parecido lá com juros compostos, só que lá nos juros compostos eu tinha montante igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. No caso aqui meu da letra A, quem seria meu montante? Seria o que eu chamei aqui de C de T, que é o meu capital, dependendo aqui do tempo. O C seria aqui o meu C0, que seria o capital inicial, vezes 1. Só que ao invés agora de ser mais, vai ser menos. Por quê?
Porque é uma desvalorização. Então, eu não vou estar acrescentando valor ao meu capital, eu vou estar tirando o valor do meu capital. E quando a gente fala em tirar, a gente lembra logo de subtrair. Então, vai ser menos a taxa elevada ao tempo. Só que aí a questão já deu quem é a taxa, né? A taxa é de 19% ao ano. E aí, gente, eu vou fazer aqui no cantinho, ó, que de 19% é a mesma coisa de 19 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,19. Então, isso aqui vai ficar 1 menos 0,19 elevado ao tempo. Então, meu C de T vai ser igual a C0 vezes 0,81 elevado ao tempo. Então, isso aqui é a minha expressão para C de T. Aí, a letra B pergunta: o tempo necessário após a saída da fábrica para que o automóvel venha valer só 5% do capital inicial. Ah, meu Jesus, quanto tempo será isso daqui? Então, vamos ver, na letra B, ele quer o quê? Que o C de T seja igual a 5% do meu C0. Só que 5% eu posso escrever assim, ó, 5 sobre 100 do meu C0 e 5 sobre 100, a gente já sabe que está dividindo por 100, anda duas casas para a direita, é 0,05 de C0, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui de slide para que fique melhor. Então, eu tenho que C de T, deixa eu trazer esse negócio aqui para cá. Então, vamos lembrar, eu tenho que C de T vai ser igual a C0 vezes 0,81 elevado a T, e ele quer que meu C de T seja 0,05 do C0, né? Que é 5% de C0 vezes 0,81 elevado a T. Beleza, e agora o que é que eu vou fazer? Eu não sei quem é esse valor de C0, aí eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou dividir toda a minha equação por C0. Vou dividir tudo por C0. Dividir aqui tudo por C0. Quando eu dividir tudo por C0, então aqui vai ficar 0,05. Aqui vai ficar 0,81 elevado a T. E agora eu tenho uma equação exponencial, certo? Só que eu não consigo colocá-las como sendo potências de mesma base, certo? Porque aqui no máximo eu consigo colocar como base 3, aqui como base 5, e eu não consigo escrevê-las como potência de mesma base. E o que é que a gente faz, professora? Aí a gente vai lembrar do logaritmo, certo? A gente vai lembrar o seguinte, ó, que quando a minha base aqui, ó, é a mesma base lá no logaritmo, então vou escrever aqui a definição só para a gente lembrar, ó. Log de B na base A igual a X, se somente se, A elevado a X igual a B. Então, vou até ajeitar aqui, ó, para que ninguém fique confuso. Então, tenho 0,81 elevado a T igual a 0,05. Então, ó, perceba o seguinte, a minha base aqui, quem está no lugar do A, é o 0,81, ó. Então, ele vai vir para cá, ó, vai ficar log, na base aqui 0,81. Aí, o que acontece aqui, ó, meu 0,05, ó, ele é aqui, ó, tá no lugar do meu B. Então, lá no logaritmo, ó, ele vai ficar aqui no logaritmando, lá no lugar do meu B. Então, 0,05. E isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a T, que tá aqui, ó, no papel do X, ó. O expoente era X, veio pra cá como logaritmo, certo? E agora, bem, T é log de 0,05 na base 0,81. Beleza, professora, não ajudou de nada, eu não sei calcular isso mesmo. Só que aí, gente, inevitavelmente a gente vai ter que usar uma calculadora, tá certo? Aí, bora aqui agora para nossa calculadora. Vou pegar e tirar ela aqui um pouquinho da frente de vocês. Opa, peraí que eu mexi a tela errada. Vou aqui mexer a tela certa agora. Aí eu vou calcular, eu quero calcular 0,05 na base 0,81. Só que quando eu olho para a calculadora, eu só estou vendo o quê? Eu estou vendo aqui log, que não tem a base, é porque a base é 10. Poxa, ficou em cima de mim. E estou vendo aqui ln. Ln é quando é o log na base o quê? Na base E, que é o nosso algarismo neperiano. E como é que a gente vai calcular, professora, então? Então, aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer uma mudança de base.
Então, bora lá para a mudança de base. Como é que a gente faz? Eu vou escolher colocar minha base 10. Então, para quem não lembra, vai ficar aí o link do vídeo anterior. E seria 0,05 na base 10 sobre log de 0,81 na base 10, igual a t. Que a gente nem precisa escrever essa base, né, gente? Porque quando a gente não escreve, a gente já sabe que a base é 10. E aí, voltando, como é que a gente faz? Vou agora dividir. Então, vou olhar aqui para a minha calculadora e aí vou escrever aqui, ó, 0,05. Então, log de 0,05 tá aí, dividido por, vou colocar agora, 0,081. E aí, log disso daqui. E aí tá aqui, ó, log de 0,05 na base 10, dividido por log de 0,81, professora. Então, volta aqui, vamos ajeitar. 0,81 log isso daqui. Aí, vou dividir. Então, isso aqui vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 14, tá aqui, né? Um número bem grandão, eu vou arredondar aqui para 14,22, tá certo, gente? Então, vou arredondar aqui, 14,22. Cadê minha tela? Então, T vai ser igual a 14,22. Então, pessoal, vai passar um pouquinho mais de 14 anos o tempo para que meu carro, que saiu lá da fábrica, ele venha a valer 5% do valor inicial lá que eu paguei, né? Do valor inicial que ele saiu lá de fábrica, certo? Então, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.